Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos aprender sobre potências e raiz quadrada de números inteiros. Potenciação de números inteiros. Qual a diferença de potenciação de números naturais por números inteiros? É a questão do sinal. Nos números inteiros nós temos números positivos e números negativos. Então nós vamos, antes de iniciar a regra de potência, nós vamos voltar aqui, ó. Primeiro vamos ter questões onde nós temos que eliminar parentes. Então, nós temos aqui as seguintes regrinhas. Vamos precisar, muitas vezes, eliminar quem? Aqui os parentes. Então, aqui nós temos parênteses para eliminar o jogo de sinais. Então, se nós temos parênteses, então nós temos aqui, ó, que positivo com negativo, eliminando parênteses, nós sempre vamos ter respostas negativas. Negativo com positivo, a minha resposta sempre vai ficar negativa. Positivo com positivo, a minha resposta sempre vai ficar positiva. E negativo com negativo, sempre vai ficar positivo. Então, isso aqui é regrinha. Então, para eliminar parênteses, sinais iguais, a resposta sempre vai ficar positiva. E sinais diferentes, a resposta sempre vai ficar negativa. Ok? Então, agora aqui nós vamos voltar na potenciação. O que seria a regrinha? A definição. A potência é um produto de fatores iguais. Então, eu tenho aqui, ó, a minha base e aqui eu tenho o meu expoente. E aqui eu tenho N fatores iguais. Ou seja, é a multiplicação dos fatores. Ou seja, o N, que é o expoente, tantas vezes eu vou multiplicar os fatores. Então, aqui eu tenho só para relembrar de números naturais. Então, aqui ó, eu tenho a minha base e aqui eu tenho o meu expoente. Então, esse expoente quer dizer que tantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o número 2? 3 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa era a minha potenciação da multiplicação em números naturais. Agora, além de ter os números naturais, eu tenho os números inteiros, que são quem? São os números negativos. Vejam agora aqui no exemplo B, ó. Eu tenho aqui um número negativo. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o menos 3? 2 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 vezes menos 3. Então, eu tenho aqui, faço a multiplicação, ó. 3 vezes 3, 9. Negativo com negativo. Então, eu olho aqui, ó. Negativo com negativo, a minha resposta sempre vai ser positiva. Então, minha resposta aqui, ela é 9. Ok? Agora aqui, menos 1 é a base. Quantas vezes eu vou multiplicar? 3 vezes. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui eu vou fazer 3 vezes o jogo de sinal, ó. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo vai ficar negativo. Toda vez que eu tiver dúvida, é sempre acompanhar essa tabelinha. Essa tabelinha não vai mudar. Sempre vai ser regra. Agora aqui, ó. Uma coisa importante. Não tem parênteses o sinal aqui. Então, esse sinal, ele não vai junto na multiplicação. Então, aqui eu tenho da seguinte forma. Esse menos vai ficar fora da multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ele simplesmente vai acompanhar somente na resposta no final. Ó. Estão vendo? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. O negativo só acompanha quando ele estiver dentro do parênteses. Quando não tem parênteses, conforme essa situação aqui, ó, ele simplesmente só vai acompanhar a resposta. É muito importante observar isso. O sinal só acompanha quando ele está dentro do parênteses. Outra coisa importante aqui que vocês já conhecem nos números naturais. Qualquer número elevado a zero vai ser 1. Indiferente se a base for positiva ou negativa, como aqui no outro exemplo, ó. A minha resposta vai ser 1, sem sinal. Nem é positivo e nem negativo. Por exemplo, aqui, professora, é menos 1. Não, a resposta é 1. Indiferente se a base é positiva ou negativa, a resposta vai ser sempre 1, somente 1. E assim,
para ajudar um pouquinho nessa multiplicação aqui, ó, de jogo de sinais, como na letra C, onde nós tivemos que fazer assim, ó, negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, onde tem mais bases, nós temos uma seguinte regrinha que ajuda bastante na hora de fazer a multiplicação, ó, onde a potência é de base negativa. Tem essas duas regrinhas que são muito fáceis de memorizar, ó. Quando a minha base é negativa, somente quando a base é negativa, e o expoente for par, aqui, ó, a resposta, ela sempre vai ser positiva. Quando ela for ímpar, a resposta sempre vai ser negativa. Então, eu não preciso ficar fazendo jogo de sinal. Então, um exemplo aqui, ó, que nós fizemos aqui, ó, aqui, ó. Se eu fizer, ó, menos 3 ao quadrado. Então, eu sei que menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, eu já coloco aqui, 9. A minha base é negativa e o meu expoente é par. Então, minha resposta é o quê? Positivo. Preciso ficar fazendo jogo de sinal? Por exemplo, menos com menos, mais? Não, simplesmente eu acompanho a regra. Agora aqui, ó, menos 2 ao cubo. Eu já sei que 2 ao cubo é quanto? Eu tenho aqui em cima, ó, 2 ao cubo é quanto? É 8, então eu já sei que é 8, ó. Aí eu olho aqui, ó, base negativa, expoente ímpar. Minha resposta vai ser o quê? Negativo. Preciso fazer jogo de sinal? Não. Ah, mas se eu quiser, eu posso fazer, professora? Pode ficar livre para fazer negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo. Se você se sente mais confiante fazendo o jogo de sinal, você pode fazer o jogo de sinal. Mas se você quiser utilizar essa regrinha aqui, ó, ela ajuda bastante. Ok? Tudo bem? Essa, então, seria a potenciação de números inteiros, tá? A diferença é que agora eu tenho um número negativo. E agora nós vamos ver sobre raiz quadrada de um número inteiro maior ou igual a zero, ou seja, inteiros positivos. Então, nós temos três situações. Aqui é quando é raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Quando aqui o meu índice é quem? É 2, ó. Quadrada quer dizer que o índice é 2. O 2 vai aparecer? Não. O que seria a raiz quadrada? É a multiplicação de dois números iguais. Então, aqui, na verdade, a raiz quadrada de 100 é a multiplicação de dois números iguais. Quem vezes quem é 100? É 10. Por quê? Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Porque 10 vezes 10 é 100, ok? Agora aqui, ó. O menos está fora. Aí nós temos a seguinte regra aqui, ó. Atenção, ó. Não tem raiz quadrada de números inteiros negativos, porque não existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo seja um número negativo. Então, aqui, vamos ver qual dos dois existe, da B e da C. Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, mais 10 vezes mais 10, e eu tenho aqui, ó, menos 10, só deixa eu colocar mais para cima para não aparecer aqui na foto. Deixa eu apagar aqui, vamos fazer de novo. Só a professora fazer um pouco mais para cima. Deixa eu colocar de novo. Aqui, então vamos fazer mais aqui. Mais 10 vezes mais 10 é igual. E menos 10 vezes menos 10. Ok? Então vamos multiplicar, ó. 10 vezes 10, 100. Positivo com positivo, positivo. 10 vezes 10, 100. Negativo com negativo, positivo. Por que ele diz que não existe? Porque é indiferente que se eu multiplicar, ó, os dois números, 10 vezes 10, e os dois sinais, positivo com positivo, negativo com negativo, a minha resposta vai ser sempre o quê? Positiva. Então, não existe, ó, raiz quadrada de inteiro negativo. Então, quer dizer que aqui, ó, quando dentro da raiz tiver um número negativo, não existe raiz quadrada, tá? Então, não existe. Agora, se o negativo estiver fora da raiz, aí é como aquela situação que nós vimos anterior, ó. O sinal vem para cá e simplesmente eu continuo a continha, tá vendo? Menos 10. É como aquela situação anterior lá, do menos fora do parênteses, tá? Então, tem que prestar atenção, ó. Quando o negativo estiver dentro da raiz, não existe.
Quando o negativo está fora da raiz, aí simplesmente você transfere para o outro lado e faz normal. Ok? Essa é a única regra da raiz quadrada. Fácil, né? Assim nós terminamos nossa aulinha de hoje. Bons estudos. Se gostaram, não esqueçam de dar um likezinho. Se não se inscreveram, se inscrevam e até a próxima aulinha.